Isso aí, pessoal. Boa noite. Vamos estar iniciando a nossa live. Agora, nesse sábado, com esse tema aí bem polêmico, né? A Bíblia não contém a palavra de Deus. Arboleta. O que esse maluco vai falar, né, cara? A Bíblia não contém a palavra de Deus. Não. O William tá viajando na maionese. Não, mas não é. A gente vai entender, vai caminhar em cima desse tema e eu quero esboçar, né, explanar um pouco, né, a Bíblia não contém a palavra de Deus, né? Então fica aí, né, vou dar uns minutinhos a mais aí pra gente já entrar no tema. E aí, cara, te convido e manda essa live, compartilha essa live pro teu amigo, para aquele teu irmão em Cristo, para aquela galera lá que curte esses temas, que curte esse assunto, que quer aprender da história da igreja, quer aprender sobre história, quer aprender sobre a Bíblia, né? Vou estar me apresentando aqui para a galera que talvez vá assistir essa live e não me conhece, né? Meu nome é William e eu sou um estudante, né? Me formando professor de história e estou com essa missão aí de instigar, né? Principalmente, né? Os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor nesse tempo, a conhecer sua própria história. E hoje eu vou estar apresentando esse tema, né? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Então vamos dar mais uns minutinhos aí e vamos estar dando início aí. Beleza? Quero mandar um abraço aí pro Brunão. Tamo junto, Brunão. Esse cara manja muito, cara. A Gabriela aí, Gabi, tudo bem? Deus abençoe. É isso aí, né? Uma tal de Rafinha, essa eu conheço, tá? Essa aí tá sempre nas lives. Beleza, gente? Então daqui a pouco eu vou estar dando início aí. E, cara, é o seguinte, comenta aí, compartilha. Teve um insight durante a live, compartilha, escreve, que conforme for eu vou estar comentando, vou estar trocando uma ideia, beleza? Aí o pastor Brunão, é nóis, pastor Brunão. Então é isso aí, gente, beleza? Mais uns minutinhos já vou estar dando início e a gente vai estar conversando aí, né? A Bíblia não contém a palavra de Deus. Enfim, galera, o que acontece? Eu vou procurar apresentar, desenvolver a live numa forma, trazendo uma abordagem histórica, né? O possível que eu vou conseguir trazer nessa live, mas ao mesmo tempo com uma base teológica. Então eu vou procurar caminhar com a história, com a teologia, diante desse tempo que a gente tem para fazer a live, mas o objetivo principal é instigar você a procurar, a questionar e mergulhar nesse oceano que é a história e a história da igreja, né? Então o objetivo aqui é isso, beleza? Então a gente já vai estar dando início. Eu quero de antemão, né? Provavelmente vai haver pessoas que não são cristãs, que não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus ou tenham outra religião. Cara, beleza, cara, é um prazer você estar assistindo essa live, é um prazer você estar junto aqui com a gente e é uma alegria poder compartilhar da nossa fé e da nossa história. Então, eu vou estar falando diretamente para que público? Para aqueles que são cristãos, aqueles que têm curiosidade na área de história e na história da igreja, história do cristianismo, principalmente para essa galera. Mas você que não faz parte, você que não é dessa comunidade, né, a comunidade cristã, fique à vontade, compartilhe, questione e Deus te abençoe. E seguinte, galera, quem quiser saber mais, porque numa live não tem como a gente abordar todos os aspectos, né, em questão histórica e alguma base ou outra teológica, eu convido você a participar do grupo Fé Inteligente. Tá no link na minha bio, aí tu vai acessar, vai entrar nesse grupo, aonde a gente já, a partir de amanhã, já vai estar dando início a algumas aulas mais aprofundadas, alguns temas específicos para a gente ter uma compreensão maior do que é a história e a história da igreja, beleza? Então é isso aí. Galera, esse tema então, né? A Bíblia não contém a palavra de Deus. Eu quero iniciar a live, né? Primeiro tratando, né? Por que falar sobre isso? Por que falar sobre esse tema tão polêmico, cara? A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Como assim? A Bíblia não contém a palavra de Deus? O que tá falando, cara? Por que tu tá falando essa viagem? Primeiro, cara, eu quero dizer que realmente a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu vou apresentar meus argumentos aqui para convencer talvez você
que pense o contrário. Mas se não concordar no final, beleza. A questão é você questionar. Tudo que eu falar aqui, você, no possível, anotar, você pensar e procurar. Isso que importa. Mas por que falar sobre isso? Por que trazer essa questão que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus? Cara, primeiramente, porque nos dias de hoje o relativismo tem tomado conta. O que é o relativismo, né? Aí nós vamos já para a história, vamos caminhar na história. Vamos lá. Se nós vamos procurar nos livros de história, nós vamos ver que a história se concentra principalmente na Europa, né? Na Europa, que é a parte ocidental do mundo. E o que acontece? O que predominava ali? O cristianismo predominava ali. Nós temos o Oriente, só que o Oriente ele tem as suas próprias culturas, e o cristianismo ele se manifestou de uma forma cultural diferente do Ocidente. E o que acontece aqui? Entre o século XVIII e o século XIX, a razão, tudo aquilo que o homem pode descobrir, tudo aquilo que o homem pode compreender, passa a ser o que é verdade. Então, se a razão, se o homem não é compreensível ao entendimento e intelecto do homem, já não é verdade. Estão entendendo? Isso a partir do século XVIII e XIX se desenvolve na Europa. E nós sabemos que a Europa, ali naquele momento, cara, e toda a história vai se desenvolver, a vertente principal histórica, não que seja absoluta, ela é eurasiana, no sentido do que foram os europeus que colonizaram as outras nações, outras terras. Então, digamos que eles que escrevem a história a partir da visão que eles têm. Tá entendendo? Mas a gente sabe que tem a história da África, a história das nações orientais, enfim, mas para nós cristãos aqui é importante a gente partir dessa linha da história que acontece na Europa. E tratando sobre isso no século XVIII e XIX, onde na Europa passa a predominar esse entendimento que o que importa e o que é verdadeiro é aquilo que o homem pode compreender, a partir disso, o que surge? Já não há mais verdades absolutas. Porque na antiguidade, na Idade Média, predominava o quê? As pessoas elas acreditavam em verdades que elas levavam para o resto da vida delas. Elas não ponderavam naquilo que elas acreditavam. Elas não racionalizavam como nós hoje em dia racionalizamos. Tá entendendo? Só que a partir desse século, 18 e 19, onde o iluminismo, que é a luz, trazer clareza, as ideias, o homem, aquilo que é racional passa a ser o centro. A partir disso, o homem começou a relativizar, ele começou a ponderar verdades absolutas que antes todo mundo acreditava e colocava um ponto final e deu. É isso que está dizendo que é e é. Então, a partir desse momento, o que acontece? A igreja, a comunidade, a igreja do Senhor, ela passa a enfrentar, cara, esse grande desafio. Porque agora, nesse momento, aquilo que a igreja falava, aquilo que a Bíblia dizia, ela passa a ser questionada. Tá entendendo? Até então, a igreja, ela vive a Idade Média, né? A igreja é a instituição no poder. Nós vamos caminhar aqui, nós vamos falar da Reforma, né? Quando os protestantes eles aparecem, né? Mas, enfim, eles também vão continuar seguindo diretamente o que a Bíblia ensina, e as únicas desafios que vai ter ali vai ser um desafio interno entre os protestantes e a católica romana, e alguns lugares na Europa onde vai ter a perseguição, perseguição não, mas onde os muçulmanos vão começar a tomar conta ali, né? E aí vai surgir as cruzadas, vai surgir guerras. Aqui eu não estou indo bem numa ordem cronológica, mas para a gente entender. A partir disso, então, a igreja começa a enfrentar esse desafio, cara. Porque até então, toda pessoa, todo europeu, todo homem, toda mulher, eles eram pessoas religiosas. Eles eram religiosos. E aquilo que a sua religião dizia. E o que predominava na Europa, né, em boa parte do Oriente, era o cristianismo. Na Europa, 100%, né? Mas aí, quando vê, se deparam com isso, cara. Agora não é mais o que a Bíblia diz e não é mais o que a igreja, a tradição, está dizendo.
Agora as pessoas passam a questionar a instituição igreja e passam a questionar a Bíblia. Cara, que é algo que naquela época é revolucionário, cara. É um rompimento, é algo diferente, cara. Porque o homem passa a ser o centro. O homem passa a ser, a partir dele, daquilo que ele entende que passa a ser verdade. Só que aí que acontece? O homem, a partir daquilo que ele consegue comprovar, ele ainda questiona. E a partir disso surge o quê? O relativismo. Se você for procurar na história, um dos filósofos que ele dá ênfase ao relativismo, aonde tudo é questionável, aonde não há verdades absolutas, é Immanuel Kant. Ele fala, né? Não há verdades absolutas. Então isso é um choque, cara. Como pessoas, povos que vinham baseados, fundamentados em verdades que eles acreditavam, se deparam agora em meio a esse surgimento dessa ideia, desse pensamento que vai predominando. E como a igreja vai se portar com isso. Enfim, passam-se séculos. Nós sabemos que depois disso outras ideologias surgem, aonde o homem é o centro, aonde aquilo que é visível, aquilo que é comprovado a partir de métodos passa a ser verdadeiro. Eu não estou querendo aqui de forma nenhuma tirar o crédito da ciência, porque longe disso, e nem dos métodos e tudo mais, mas a questão aqui é a partir da nossa cosmovisão como cristãos. Nós sabemos que a nossa fé que nós professamos, ela nos convida a uma racionalidade, mas ela vai além da nossa intelectualidade. Mas os dias de hoje, como deu início no século XVIII e XIX, e isso foi percorrendo a história, nos deparamos aonde o relativismo ele tomou conta de tal forma, e o que fundamenta o homem hoje é aquilo que ele entende, e aquilo que ele não entende ele já refuta, e até aquilo que ele acha que já não é. E nós sabemos, cara, a nossa sociedade, o homem ele tem se fragmentado a partir do que ele pensa e das suas ideias. Então, cara, um jargão popular, hoje a grama ela já não é mais verde. Não. Porque vai a partir do meu ponto de vista. E então a gente vê que o relativismo ele abriu brecha para quê? Para a própria ciência, a própria comprovação científica, ela sofrer com o relativismo. Tá entendendo? Então o homem já hoje em dia ele não se fundamenta em verdades. Tudo é relativo e tudo é obsoleto. Então vai conforme a pessoa se sentir bem, conforme ela acha o que é. Enfim, do século XVIII ao século XIX, nós temos surgimento então onde a razão toma conta e surge o relativismo. Chegamos nos dias de hoje, o relativismo é predominante, onde nada é o que é. Então o que acontece? A igreja naquela época, ela passa a lutar com isso, com esse desafio do relativismo. E dentro das igrejas, dentro dos seminários teológicos, surge uma teologia, a teologia liberal, aonde ela tenta descredibilizar o que as escrituras trazem como milagres, como sobrenatural. Ela tenta racionalizar aquilo que é impossível intelectualizar, aquilo que é impossível trazer a razão. E esses teólogos, né, liberais, eles começam a querer contextualizar o que a Bíblia diz para, né, adaptar a ideia ao pensamento da época, aonde é a razão e o relativismo. Isso não difere dos dias de hoje. Então, quando nós escutamos pastores, cara, quando nós escutamos pregadores, evangélicos que estão na mídia, aonde eles dizem que a Bíblia deve ser atualizada, isso não é uma heresia de agora, isso não é um pensamento que surgiu, que o cara agora ele começou a ter essa vibe e essas ideias. Longe disso, de forma nenhuma. Isso já vem ao longo do tempo, só que nos dias de hoje, ainda mais com a sociedade fragmentada, essas ideias elas estão em evidência. A Bíblia ela não tem que ser atualizada, a Bíblia ela não tem que se sujeitar ao pensamento da época. E longe de mim, de você, que professamos essa fé que é baseada no que as escrituras dizem, que é o nosso fundamento, nós queremos adaptar. Mas por que isso, cara? Então, porque a Bíblia, as escrituras,
é o nosso norte. Mas eu não vou entrar ainda nesse quesito aqui agora. A questão é que essa é a justificativa de falar isso, né? Vivemos em uma época onde o relativismo tomou conta, onde a sociedade, o homem, ele está vivendo uma fragmentação. Nem aquilo que aquilo que a ciência comprova, né? Que a própria razão comprova, ela é relativizada. E a igreja, nós que professamos a fé em Cristo Jesus, que é fundamentada na Bíblia, nós precisamos nos atentar. Então, por isso, trazer uma live, trazer um assunto polêmico. Beleza? Mas eu quero caminhar, cara, nesse sentido assim, ó, porque a nossa fé é uma fé inteligente. Então, como é que eu vou expressar para as pessoas que não conhecem Jesus, para as pessoas que não são cristãs, que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiramente, nós entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Entendendo a formação das escrituras, dos livros, da biblioteca, né, desses 66 livros, nessa coletânea, né? A gente entendendo que Deus, no início, ele quis se revelar ao homem. Ele procurou o homem e ele, a partir daquele momento, ele instiga e inspira o homem a escrever, a documentar os seus feitos, aquilo que ele estava fazendo, para que outras gerações soubessem o que Deus fez, o que ele faz e o que ele iria fazer. E nós vamos ver na Bíblia ali com Moisés, nós vamos ver outros autores, nós vamos ver o Antigo Testamento sendo inspirado e Deus, através do povo de Israel, documentando seus feitos para que outras gerações viessem conhecê-lo. E o que acontece? Esse povo, o povo de Israel, separado por Deus na antiga aliança, onde Deus estabelece uma cultura com eles e inspira eles a escreverem e a documentar. Então a gente vê que ali com Moisés, passando para os outros seus sucessores, Josué, e depois para os juízes, depois para os profetas, todos os líderes daquela nação registrando e documentando os feitos de Deus. Então a gente vê Deus, ele se revelando ao homem, ele documentando a sua obra na terra, a sua obra na história, instigando ao homem a pensar. Porque o que acontece aqui? Deus, ele quis que o homem registrasse, ele desejou que o homem documentasse para que o homem pudesse passar para outras gerações, só que Deus usou de uma forma racional para que o homem pudesse fazer esse trabalho, para que o homem pudesse documentar os feitos de Deus. E ele pega o povo de Israel como um modelo, como um molde para a sua obra aqui na terra, na antiga aliança ainda, e o povo de Israel forma ali, nós temos a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos ter depois os registros dos juízes, vamos ter Josué, vamos ter os Salmos, aí nós vamos chegar nos profetas, né, que são essenciais para o desenvolver, né, da doutrina, da revelação de Deus, e nós fechamos ali, né, nós fechamos o Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, aonde foi o povo de Israel o instrumento de Deus para registrar os seus feitos, porque Deus fez a obra através do povo de Israel. O povo de Israel foi escolhido naquele momento como povo de Deus para manifestar a grandiosidade dele. Então nós vamos chegar já aí na época de Jesus. E o que acontece na época de Jesus? O que acontece na época dos apóstolos? Né? Algum tempo antes ainda do nascimento de Jesus, nós vamos ter o período interbíblico, onde alguns livros os judeus vão pegar para o seu conhecimento, para o seu ensino, que nós vamos conhecer hoje em dia como os livros apócrifos. Né? São livros que eles já entendiam que não eram inspirações, mas eram livros históricos e para o conhecimento da cultura deles. Então, durante esse período, antes de Jesus nascer, em torno de 400 anos antes, o que acontece? Israel ali, dominada pelos gregos, né? Eles resolvem fazer a tradução do hebraico para o grego, porque o grego passa a ser a língua predominante. Então há essa tradução para o grego,
E aí, para preservar, os judeus sempre preservando as escrituras, eles adentram a um novo governo, a um novo império, que é o Império Romano, e ali eles já têm as sinagogas, ali eles já têm os seus círculos montados para preservar as escrituras e continuar a tradição do ensino, do conhecimento. Enfim, nós chegamos na época de Jesus, e tudo que o nosso Senhor falou era baseado no Antigo Testamento. Né? Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias já anunciava Cristo. E tudo que Jesus falava, citava, ele caminhava fundamentado nos profetas. O nosso Senhor, o próprio Deus, aquele que inspirou esses homens a documentar, ele se baseava naquilo que ele tinha inspirado esses homens a falar. Nós vemos Jesus quando ele cura, ele está numa sinagoga ali a ensinar, e ele cita Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? A qual me ungiu para pregoar as boas novas, trazer libertação aos cativos. Então Jesus ele cita várias vezes testificando aquilo que os profetas falaram. Então nós vemos que o Antigo Testamento, ali, a primeira aliança, onde Deus trabalhou através do povo de Israel para manifestar sua glória no mundo, o próprio Senhor Jesus é o cumprimento dessas promessas, daquilo que aqueles profetas naquela antiga aliança anunciaram, e ele testificando, a antiga aliança é a palavra de Deus. Nós vemos que Jesus passa os ensinamentos para os apóstolos, aqueles 12 homens que ele chamou, né, incumbiu para prosseguir a obra, né, do evangelho, anunciar o evangelho para aquele tempo, né, e a partir deles, né, surgir as primeiras comunidades, né, a igreja do Senhor. E Jesus passou os ensinamentos a eles, e eles tiveram a revelação, a inspiração do Espírito Santo, baseado no que os profetas falaram nos ensinamentos de Jesus, e a igreja se constitui. Naquele momento a igreja se constitui. E no que a igreja se baseava? O que os irmãos se baseavam? O que as primeiras comunidades se baseavam na sua fé, na crença? Era no que os profetas falaram, né, na antiga aliança, já havia o Antigo Testamento, né? Eles se baseavam nos ensinamentos dos apóstolos, porque os apóstolos eram o quê? Aqueles que foram instruídos por Cristo para anunciar e propagar o evangelho. Então, a igreja ela estava fundamentada nos profetas e nos apóstolos. Eu vou abrir em Atos 2, que testifica isso. Atos 2, do 42 ao 47. Vamos lá. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam suas propriedades e as outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com as necessidades de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Mas no versículo 42 fica a base para isso. Ó. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Então a igreja ela fica baseada, fundamentada nos ensinos dos apóstolos. O que acontece a partir daí, galera? Né? Então a igreja ela já tem ali a sua base no Antigo Testamento, né? O nosso próprio Senhor, nosso Salvador Jesus, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e ele citava os profetas. Beleza. E agora os apóstolos. Os apóstolos ao qual o Senhor incumbiu de propagar o evangelho e ensinar, instruir a igreja, essas primeiras comunidades. A partir dos 12 apóstolos, o que aconteceu? Eles trouxeram a doutrina, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Jesus, e a igreja se baseava nos ensinamentos dos apóstolos. Passa-se o tempo, galera. Aí o que acontece? Passa-se o tempo, os apóstolos eles vêm morrer, vêm ser martirizados, mas eles escrevem, documentam as revelações de Deus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, né, enviando várias cartas para as igrejas. Nós vamos ver cartas do apóstolo Pedro, de João, de Tiago.
E todas essas cartas, esses livros, eles eram distribuídos naquele tempo para as igrejas, para as comunidades. E nós temos que entender algo, que naquele dia a escrita, a produção textual não é como nos dias de hoje, né? Era tudo manual. Havia uma profissão, o escriba mesmo, que nós vamos ouvir na Bíblia, ele fazia esse trabalho, né, manual de escrever a lei, no caso, para os judeus, né, está escrevendo a lei ali, o que os profetas falaram, né. Então havia uma profissão que tinha esse trabalho para estar escrevendo. Então muito do que era original diretamente se perdeu, mas foi passado, vocês estão entendendo? Foi reproduzido. Foi passado para outro. Numa comunidade chegava uma carta do apóstolo Paulo e aquilo deveria ser distribuído a outro lugar. Então alguém lá fazia o trabalho de copiar o que foi escrito. Enfim, o que acontece aqui, pessoal? Tá, mas assim mesmo, William, a Bíblia que a gente conhece, ela foi feita do dia para a noite. Jesus morreu, os apóstolos começaram a ensinar na igreja, começaram a escrever carta e fechou. Você montou a Bíblia e show de bola, cara. É isso aí, essa Bíblia aqui, ó, do jeito que a gente conhece, ela, desde aquela época de Jesus, não. O Antigo Testamento sim, mas o Novo Testamento não. Ele demorou aproximadamente 4 séculos para ser formalizado e se fechar, né? Para nós termos o cânon. O que é o cânon? A regra de medir, né? Aquilo que realmente é inspirado. Cânon, regra de medir. É o que? Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus inspirou os homens. É isso aqui. É nessa medida. É até aqui. São esses livros. Demorou 4 séculos. Muitos trazem, né? Se tu for numa aula de história, se tu tá numa aula de história com um professor, seja o que for lá, cara, muitas vezes tu vai falar da Bíblia, vai surgir um comentário que Constantino, o imperador Constantino, ele que mandou formatar a Bíblia, né, o Novo Testamento. Cara, de forma nenhuma. Isso é um equívoco. Por quê? Porque, como a gente tem que entender o que está aqui em Atos 2:42, a igreja, ela permanecia na tradição. Que tradição é essa? Nos ensinamentos dos apóstolos. Naquilo que os apóstolos falavam, naquilo que os apóstolos ensinavam. Tá entendendo? E isso foi se espalhando de geração em geração, em geração em geração. Demora 4 séculos para formatar. E qual foi o critério para formatar os livros do Novo Testamento? Primeiramente, o critério foi que deveria ter a autenticidade que aquele livro foi escrito pelo apóstolo. Ou a pessoa que escreveu o livro, ela teve contato com os apóstolos. E aí nós temos que entender algo aqui, ó. A tradição, a gente quando fala tradição, nos dias de hoje, ela tem um termo ruim, né? Uma terminologia, se torna algo pejorativo, mas a tradição aqui que eu me refiro era a forma da igreja ela perseverar na sã doutrina da palavra, a forma dela estar fundamentada. Então, qual era a forma? Elas pegavam essas cartas, pegavam esses livros que os apóstolos escreveram, ou discípulos dos apóstolos, e elas reproduziam, elas escreviam uma para outra comunidade e iam guardando e iam se baseando somente naquilo que os apóstolos ensinavam, somente naquilo que foi dito por aqueles homens que andaram com Cristo Jesus. Essa foi a forma, essa foi a maneira da igreja se manter fundamentada. E durante esses séculos surgem, né? Aí nós temos que entender algo aqui interessante, né? Nós temos a era apostólica, os apóstolos são martirizados, morrem. O que vem após eles? Vêm os pais apostólicos, que são os discípulos dos apóstolos. Depois nós vamos ter os pais da igreja, aí já é depois de alguns séculos, né? Mas a comunidade, a igreja, o Senhor preservou e manteve ela, e ela procurou se manter fundamentada nessa tradição, seguindo somente e fundamentados naquilo que os apóstolos haviam ensinado. A partir desse tempo, né, aí nós vamos ter, após 4 séculos, o que acontece? A igreja ela já não tem mais perseguição, ela já não é mais perseguida pelo Império Romano, agora ela passa a ter a sua liberdade. E após a ter sua liberdade com o imperador Teodósio, ela passa a ser a religião oficial do império. Enfim, né?
Dois concílios aconteceu para isso vir à tona. O primeiro foi o concílio ao qual Constantino fez, onde ele traz a liberdade ao cristianismo, e o segundo é de Tessalônica com o imperador Teodósio. Agora todo o Império Romano é cristão. Tem esses acontecimentos. A igreja agora ela tem uma luta constante que foi desde o começo, que é o que? A luta interna, heresias. Desde o início lá com os apóstolos, com os pais apostólicos e com os pais da igreja, e até hoje, heresias se levantam, distorções daquilo que a Bíblia, daquilo que Jesus ensinou e deixou para os apóstolos. Essas lutas constantes, que eles fizeram? Eles serviram, a igreja se viu impulsionadas a pegar essas cartas, colocar o critério, essas cartas que são inspiradas por Deus. O critério é, elas foram escritas pelos apóstolos ou pelos discípulos dos apóstolos. E aqui nós vamos formatar elas, e elas vão ser o cânon e a regra de fé, e aonde nós vamos nos basear. Então o que acontece? Após esses 4 séculos, há uma organização daquilo que a igreja já praticava. Entendeu? Há uma organização. Então ele é organizado, o cânon do Novo Testamento, e a partir dali nós temos a formatação da Bíblia que nós conhecemos, entre aspas ainda, Bastante coisa mudou, mas a formatação em si já é estabelecida. Então a antiga aliança, o Velho Testamento, ele já existia na época de Jesus por causa do povo de Israel, os judeus. O Novo Testamento, ele demora 4 séculos para se organizar, porém a igreja, ela sempre se manteve baseada no quê? Na tradição do ensinamento dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam. Então, a Bíblia não se perdeu ao longo da história. A Bíblia não foi distorcida, não foi Constantino, não foi a instituição Igreja Católica Romana que formatou a Bíblia, manipulou, não, de forma nenhuma. Porque aí nós vamos caminhar na história. Vamos caminhar na história aqui agora. Nós vamos chegar na Idade Média. Na Idade Média, a Bíblia era restrita somente para os bispos, somente para os monges, somente para o clero, para os religiosos. E por que isso? Muitas vezes por causa que a palavra de Deus é verdade. E aí nós temos que entender, o povo inteiro é religioso. Quem mantinha o monopólio da religião, da fé das pessoas era a instituição. Então, como é que as pessoas vão conhecer a verdade que liberta e vão permanecer seguindo aquilo que nós dizemos? Tá entendendo? Então, na Idade Média, a igreja, ela tem o poder. Se você for estudar na história, você vai ver a Europa toda fragmentada. E quem une a Europa, quem traz unidade, é a instituição igreja, A Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Ela que comanda. Guerras que vão acontecer vão ser em nome da fé, vão ser em nome da religião, do cristianismo. Por isso mesmo, eles mantinham restrita as escrituras. Mas, enfim, nós conhecemos que em 1517, um monge chamado Martinho Lutero, ele era um monge, ele tinha acesso à verdade, ele procurou as escrituras, ele, direcionado pelo Espírito Santo, ele prega 99 teses na igreja de Westminster. E o que acontece? O nome agora me fugiu, galera. Mas aí ele prega essas 95 teses na porta da igreja. E, cara, a partir dali a reforma protestante se inicia. Então aqui a gente vê algo. Como a Bíblia foi algo que foi usado como manipulação para a igreja, a instituição, ter o poder. Sendo que, na verdade, ela restringia a Bíblia. Ela restringia a verdade, a palavra de Deus para os outros não escutar. É algo fora. Esse argumento que muitas vezes nós escutamos é mentiroso. E na história nós, como já conversamos agora aqui, na história nós vamos ver que não foi um homem que catalogou a Bíblia. Foi a igreja, foram as comunidades seguindo a tradição de somente estar fundamentado naquilo que os apóstolos ensinaram e naquilo que já foi registrado pelos profetas, que é o Antigo Testamento. Enfim, chegamos na Reforma, a Reforma Protestante. Martinho Lutero, usado por Deus, ele expõe a mentira da instituição. E o que acontece aqui? Martinho Lutero, cara, ele defendia algo. Lutero defendia algo incrível para que naquela época era algo revolucionário, que era o livre exame das escrituras.
Todos poderiam ter a Bíblia e todos tinham o direito de examinar as Escrituras, porém não a livre interpretação. E aqui, cara, eu vou pegar uma das minhas aulas aqui, nos cursos que eu tenho feito de História da Igreja, e eu quero tratar sobre os 5 pontos da Reforma. E aonde Lutero e os outros reformadores, mas esses 5 pontos foram formatados ali por Calvino, né, onde eles colocam somente as Escrituras e eles trazem esse entendimento do livre exame, mas não a livre interpretação. Deixa eu ver aqui. Então o que acontece? Tem a reforma. A reforma acontece aonde há uma ruptura, né? Aonde a partir daquele momento a tradição da instituição ela já não é mais soberana, mas sim passa a se ter um entendimento, o que está acima da tradição é a Bíblia, é as Escrituras. Aqui é importante de novo falar, quando nós falamos de tradição, não é que a tradição seja ruim, a questão é que a tradição ela tem que estar de acordo conforme o que as Escrituras dizem, conforme o que a palavra diz. E a partir daquele momento que Lutero ele fala, né, o justo viverá pela fé, e a salvação não é por obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Cara, há um rompimento, Deus começa a fazer uma grande obra ali e, né, como eu falei, a tradição já não passa a ser mais o centro e a fundamentação da igreja, né? A igreja ela passa a entender que é a Bíblia, a palavra de Deus. Enfim, galera, então o que acontece aqui, ó? A reforma ela traz alguns pontos importantes, né? Somente a graça, somente as escrituras, e na questão de somente as escrituras traz a questão que a Bíblia ela é o quê? Eles passam o entendimento que a palavra de Deus ela é irrepreensível no sentido que ela não tem falha, ela não tem erro, ela não se contradiz. Ela está acima da tradição. Ela é suficiente. Trazendo esses pontos para nós que somos frutos da Reforma Protestante, para nós que somos o resultado da ação desses homens que batendo de frente com a religiosidade, com a tradição que não era bíblica, nós temos que nos atentar a entender, cara, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, ela é o que nos norteia, ela é o que nos orienta. Os reformadores aqui, eles batem de frente com a tradição, mas muito mais do que isso, eles trazem de novo a ênfase nas escrituras, o que a igreja, lá no primeiro século, o que a igreja, ela sempre se baseou nos ensinos dos profetas e dos apóstolos, aquilo que Deus documentou através de homens ao longo da história, mas foram com aqueles homens. Se a gente for ver na história da igreja, no início, homens que saíam desse entendimento que era aquilo somente que Deus tinha revelado àqueles homens e entendiam que havia uma nova revelação, eles vinham com heresias, vinham com direcionamentos para a igreja que saíam daquilo que Deus tinha falado, daquilo que Deus estabeleceu para a igreja cumprir. Então, nos dias de hoje, trazer esse tema, trazer esse assunto, que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus e é de suma importância. De Gênesis a Apocalipse, se eu me digo discípulo de Cristo, discípulo de Jesus, se eu me digo ser igreja com meus irmãos, eu tenho que entender que o meu fundamento, a minha regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, e eu não posso fugir disso. Entendeu, galera? E eu quero deixar alguns pontos aqui importantes, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela está acima da tradição. Eu volto a dizer, a tradição em si ela não é ruim, ela não é má. Mas se ela for contra a palavra e contrária à palavra de Deus, ela deve ser refutada. A Bíblia está acima de qualquer questão denominacional. Não é o que a denominação determina, mas sim o que a Bíblia determina para a denominação, para a comunidade dar continuidade. Não é o que eu penso, o que eu acho, e não é a partir da minha experiência com Deus que eu vou ensinar algo e usar da Bíblia para fundamentar. Não, a Bíblia é o fundamento e a partir do que a Bíblia diz é que eu vou compartilhar e ensinar. E a partir do que ela diz, vai testificar a experiência que eu tenho tido com Deus, a experiência do sobrenatural, que muitas vezes vai além do nosso intelectual. Tá entendendo? Então, para os dias de hoje, a Bíblia é a palavra de Deus.
Cara, eu tenho procurado me corrigir. Muitas vezes, quando eu vou conversar com alguém, compartilhar da palavra, das escrituras e de uma aplicação que o Espírito Santo me levou a viver, eu tento me corrigir e não falar, cara, que me vem uma revelação, me vem uma... Cara, me vem tava lendo a Bíblia e me vem a revelação de algo que agora eu vou fazer, e eu procuro não falar mais disso. Não falar mais dessa forma. Não estou dizendo que seja errado, mas é que nos dias de hoje eu tenho que entender que a revelação já foi dada, e a revelação é a Bíblia. E a partir dela o Espírito Santo vai me trazer clareza para cumprir aquilo que está escrito. E aí essa aplicação a gente pode entender que é a revelação, né? Que a gente usa esse termo revelação, né? Mas na verdade é uma aplicação, é a clareza que o Espírito Santo nos dá das Escrituras a partir de uma interpretação correta para eu poder aplicar na minha vida. Tá entendendo? É algo que eu particularmente tenho me corrigido no modo de falar, para eu não trazer um entendimento errado e não abrir brecha para esse entendimento, né? Onde a Bíblia contém. Beleza, pessoal? Então, a Bíblia, ela está acima da tradição, a Bíblia está acima da questão denominacional, a Bíblia está acima das minhas experiências. Ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é aquilo que Deus desejou revelar ao homem. E aquilo que Deus desejou revelar ao homem é o que o homem deve se deter. Deus é maior que a sua palavra, Deus é maior que a sua palavra, mas é a sua palavra que Ele deu para nós nos orientarmos e nos fundamentarmos. A igreja está fundamentada na palavra, na Bíblia, naquilo que Deus falou aos profetas e Jesus deixou aos apóstolos, aquilo que foi estabelecido por esses homens, e não foge disso, beleza? Quando a gente passa a compreender e quando a gente cai nesse discurso que a Bíblia contém a palavra de Deus, a gente abre brecha para aquilo que lá no início da live eu falei, século 18, 19, né, aonde a razão passa a tomar conta, tudo aquilo que o homem pode comprovar que é verdade. A partir disso, o homem começa a relativizar todas as coisas e surgem nos seminários teológicos, nas igrejas, teólogos liberais, a teologia, né, liberal, aonde ela relativiza os milagres sobrenaturais que aconteceu, né, que Deus documentou através dos seus profetas e dos apóstolos. E aí começa a querer adaptar a Bíblia para um contexto social da época. Cara, quando eu uso e tenho esse entendimento, a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou abrindo brecha, eu estou caminhando para uma teologia, para uma doutrina, para um ensino perigoso, aonde eu vou começar a relativizar e querer contextualizar, não contextualizar no sentido dos dias de hoje, né, na aplicação das escrituras para os dias de hoje, mas eu vou querer adaptar a Bíblia, queria adaptar o Evangelho, queria adaptar as Escrituras, porque nos dias de hoje é normal certas coisas, é normal, é normal a constituição de família não ser conforme o que a Bíblia diz, é normal o amor ser desfrutado de todas as maneiras, de todas as formas, e não é, cara. Eu não posso pegar a Bíblia e querer adaptar ela, querer fazer uma atualização, porque nós estamos no século XXI e a Bíblia foi escrita por homens em séculos passados. Não, cara, porque aí entra outro conceito. A Bíblia é atemporal. Ao mesmo tempo que eu defendo, cara, sendo um professor de história, eu defendo que a Bíblia, sim, ela é um livro histórico, por causa que ela é uma narrativa que apresenta histórias, e nós vamos ver que o povo de Israel se relaciona com outros povos, que o próprio conhecimento histórico cita esses povos, e o próprio conhecimento histórico vai citar Israel, vai citar os hebreus e tudo mais. Ela é um livro histórico, mas ela também é um livro atemporal, porque o que está escrito aqui não se determinou há um tempo, não se determinou um espaço, tem aplicação e é verdade para nós nos dias de hoje. Por isso que nós não podemos fazer uma leitura bíblica com o pensamento nos dias de hoje, mas nós temos que ver o que ela diz para nós entendermos e deixarmos o Espírito Santo nos levar a uma aplicação do que ela está nos ensinando, nos orientando para os dias de hoje. Por isso que a Bíblia está acima, cara, dos pensamentos, das ideias. Por isso que o reino de Deus está acima do que o homem pensa. Então nós não podemos, cara, cair nessa viagem, cair nessa noia e ter esse discurso que a Bíblia contém. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis e Apocalipse.
o que está no Antigo Testamento é válido, cara. O que está no Novo Testamento é válido. Sei que eu te dei um nó na tua cabeça, mas não interessa. A Bíblia ela é válida, de Gênesis a Apocalipse. E eu não posso cair nesse discurso. Ela é atemporal, ela é inerrante, não contém erro, ela se harmoniza nela mesma. Ela é um livro histórico e ela é suficiente. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer Jesus. Aonde eu vou conhecer a Deus? Na oração, com certeza na oração, mas junto com a fundamentação. É aquilo, eu costumo dizer, se eu quero ser amigo de uma pessoa e vou convidar ela a vir aqui na minha casa, uma das coisas que eu vou procurar pesquisar é saber sobre o que ela gosta de comer, que filme ela gosta de olhar, qual é os assuntos mais interessantes que ela gosta de tratar. Cara, é a mesma coisa, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer primeiramente sobre ele, e é nas escrituras, mas agora eu quero experimentar, eu quero ter um encontro face a face, sim, aí é a oração, é o fervor, é um coração quebrantado, mas a fundamentação é a Bíblia, beleza, pessoal? Então, diante de tudo isso que eu falei, você que deseja se aprofundar, porque não tem como nesse tempo tratar tudo, né? São muitas rupturas históricas, muitos acontecimentos. Eu convido você, não vou terminar a live ainda, mas eu convido você depois, após a live, ir aí na minha bio, tem um link do grupo Fé Inteligente, onde durante alguns meses aí nós vamos tratar sobre vários assuntos históricos relacionados à igreja e nós vamos abordar a questão da Bíblia, beleza? Mas voltando aqui para a live. Galera, diante de tudo isso, então, a gente tem que vigiar o quê? Os extremos. Os extremos eu digo relacionado ao quê? Há pessoas que elas entendem que a razão, tu racionalizar, intelectualizar, é algo que não é espiritual. Elas entendem que o que importa, eu vou usar os jargões nossos, né? Os jargões evangélicos, o que importa é o manto, o que importa é o charamanais, o que importa é a experiência, o que importa é o fogaréu, o que importa é o poder. Cara, longe disso, cara. O que importa realmente é nós estarmos fundamentados, mas não quer dizer, cara, não quer dizer que Deus não vai se mover além da nossa intelectualidade. Muitas vezes vai ter uma experiência, um sobrenatural que vai estar além da nossa compreensão e talvez a gente vá procurar nas escrituras algo específico que a gente não vai encontrar. Porque a Bíblia também é algo que nós temos que entender. A Bíblia, Deus não teve objetivo e interesse em querer explicar todas as coisas que acontecem no mundo. Não. A Bíblia, ela é uma mensagem. Que mensagem que ela é? É uma mensagem de salvação. Né? É uma mensagem onde fala de um Deus, de um Pai que desejou resgatar o homem que caiu, ou que estava condenado ao inferno. E ele enviou seu próprio filho para resgatar esses homens, resgatar a humanidade. Então a Bíblia é a mensagem de salvação. Alguns teólogos falam, né, que a minha leitura bíblica ela tem que ser uma leitura missional, porque ela está falando de uma missão, a missão da redenção, a missão do resgate, né, de Deus vindo resgatar o homem. Então, com certeza, né, a gente não vai ver a Bíblia detalhar alguns temas, porque não é questão, né? Por exemplo, muitas vezes a gente vê em alguns questionamentos aí, né? A criação, cara, será que quando Deus criou o homem, tá em Gênesis os detalhes, como foi e toda essa questão da evolução, aí mistura. Cara, a Bíblia não tem interesse em especificar. A Bíblia não teve interesse em querer especificar quando os dinossauros foram extintos. Não tem interesse. Não é esse o objetivo da palavra de Deus. Então a gente não pode pilhar, os extremos, a gente não pode pilhar e partir para coisas que a Bíblia não respalda, como também a gente não pode querer racionalizar coisas que são além da nossa intelectualidade. Beleza, pessoal? Então, finalizando essa live dessa noite, eu creio que um pouco que a gente conversou aqui, eu instiguei você. E, cara, a história é importante para isso. Porque se nós não soubermos a nossa história, a história da igreja é a nossa história. E se nós não soubermos a história daquilo que nos fundamenta, aquilo que é a nossa regra de fé, muitas vezes nós vamos ter um entendimento errado.
Muitas vezes nós não vamos ter argumento e base, munição para o Espírito Santo nos usar diante de um mundo que relativiza tudo, diante do mundo onde a verdade para eles não é absoluta, onde para eles nada é fundamentado e nada é o que é. Nós precisamos então o quê? Nos fundamentarmos na palavra de Deus, que é a Bíblia, e conhecermos a nossa história, para podermos dizer e falar, cara, a Bíblia, ela começou com o povo de Israel. Deus quis se revelar àquela nação, aquele povo. Só que ela continuou. Hoje, agora não parou no povo de Israel. Continuou quando Jesus vem aqui na terra, levanta 12 homens e através deles ele traz o fundamento, a doutrina para a sua igreja. E a sua igreja continua, e a sua igreja cresceu. E agora são povos, tribos de todas as nações, de todas as raças, fundamentados numa mensagem que contém 66 livros, cara. Isso é tremendo. Então, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Há uma revelação maior. Talvez você não goste do que eu vou falar aqui. E se você não gostar, beleza, é isso que eu quero. Mas deixa eu te dizer, há somente uma revelação. E essa revelação contém 66 livros. É a Bíblia. Não há revelações novas. Quer dizer que não há um novo de Deus. Há um novo de Deus, mas fundamentado. Fundamentado nesses 66 livros. Minha Bíblia está judiada, mas é isso aí, pessoal. Deus abençoe você. Então, quer fazer parte do Grupo Fé Inteligente? O link está na bio. E é isso aí, tamo junto. Vamos espalhar conhecimento e informação. E no grupo, a gente se aprofunda um pouco mais. No grupo, é com mais calma, é com mais profundidade nas questões históricas. É isso aí. Deus abençoe você. Tamo junto.